Pesquisadores profissionais e estudantes interessados em nefrologia debateram os modelos de pesquisa, assistência e ensino, além de casos clínicos da especialidade na reunião do Clube do Rim. O evento, que aconteceu nos dias 3 e 4 de maio de 2013, foi realizado na Fiocruz Bahia e na Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. Então, o Clube do Rim é um clube de especialistas em patologia renal e nós nos reunimos a cada 2 meses em São Paulo para compartilhar experiências na área de diagnóstico de patologia renal e também para compartilhar dúvidas sobre os casos que nós examinamos nesse período. Sim, nossa unidade hoje lida com uma grande parcela da demanda de diagnóstico, tanto para biópsias de rim nativo, para o diagnóstico de doenças renais. Nós atendemos os hospitais da rede pública, o Hospital Geral Roberto Santos, o Hospital Ana Nery, que são 2 hospitais de referência, o Hospital da Criança de Feira de Santana e o Hospital Santo Antônio. Então, trabalhamos com a rede pública e essa rede pública é atendida com serviço da mais alta qualidade que se pode prestar para o diagnóstico de biópsias renais. E nós também estamos formando pessoal. Os médicos que vão ser nefrologistas, eles passam pelo nosso serviço, fazem um estágio de 1 mês, onde eles têm a oportunidade de acompanhar uma rotina de diagnóstico de patologia renal e eles podem conduzir esse tipo de solicitação de exame, acompanhamento dos resultados desse exame de uma maneira mais adequada frente aos pacientes. Então, além desse diagnóstico de nefrologia, aqueles pacientes que são transplantados, eles por vezes têm algum problema com o funcionamento do rim. E quando eles têm esse problema, às vezes é necessário a biópsia para que saiba o que é que está acontecendo com esse rim. E cerca de 1/3 das biópsias que nós recebemos aqui são justamente desses pacientes. Então nós recebemos biópsia para o diagnóstico de doença renal em pessoas que têm um rim com o qual nasceu, e nós recebemos biópsias renais de pacientes que transplantaram o rim e por alguma razão teve algum problema no funcionamento desses rins depois do transplante. Na programação do evento, além da reunião conjunta com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a reunião ordinária do Clube do Rim, esteve presente o diretor do Hospital do Rim, Dr. José Medina, que falou sobre transplante renal, trazendo a experiência do Hospital do Rim que mais transplanta no mundo. O Dr. José Medina participou também da sessão da cidadania, respondendo a questões e dúvidas do público formado por pacientes, gestores, profissionais e pesquisadores presentes. Não é todo paciente renal crônico que tem condição de ser transplantado. A maioria deles tem condição de ser transplantado e aqueles que têm algum impedimento por ter alguma outra doença que compromete outros órgãos que não só o rim, muitas vezes eles vão melhor em diálise do que o transplante. O transplante é uma opção em relação à diálise. Tem pacientes que se adaptam melhor à diálise do que ao transplante, mas o transplante dá uma melhor qualidade de vida para a maioria dos pacientes. A mortalidade em diálise no primeiro ano é entre 15% e 20%. Daí para frente ela diminui, que é no primeiro ano onde as outras alterações de outros órgãos do corpo, que não só o rim, influenciam bastante na qualidade de vida e na sobrevida de quem está em diálise. Mas hoje a qualidade da diálise melhorou muito e a chance do paciente estar vivo em diálise é de 8 anos a 50%. Esses dados são satisfatórios. Foi um aumento importante que o Ministério da Saúde deu. É um incentivo grande para os hospitais que trabalham com um número grande de transplantes e faz com que o hospital possa trabalhar próximo do equilíbrio. Então isso motiva, ou pelo menos estimula,
o programa de transplante de órgãos, a busca de órgãos, a captação de órgãos e a realização de transplantes, porque o hospital não vai trabalhar mais com prejuízo, o hospital vai trabalhar dentro de um equilíbrio financeiro que é necessário para que o hospital possa sobreviver. Pacientes que têm doença renal crônica que vai progredindo de maneira gradativa e que tem na família um potencial doador, nós estudamos esse potencial doador, deixamos tudo absolutamente preparado e quando essa pessoa estiver quase precisando de diálise, ao invés de fazer diálise, faz o transplante. Então nós evitamos que ela faça diálise e faz o transplante antes dela entrar em diálise. Mas não deve ser feito muito precocemente, deve ser feito no momento ou próximo do momento que ela vai necessitar de diálise, porque muitas vezes ela consegue viver muitos anos sem fazer o transplante com a função renal não 100%, mas suficiente para dar uma qualidade de vida boa. Até que o Brasil, considerando o recurso socioeconômico que nós temos, todos os pacientes que precisam de diálise, ou quase a totalidade dos pacientes que precisam de diálise, eles têm acesso à diálise. O maior gargalo é a disparidade geográfica. Você pegar um estado como o Amazonas, que tem um território que é muito disperso, com populações pequenas, é muito difícil você oferecer programa de diálise quando você não tem um número grande de pacientes em cidades grandes. Então, o gargalo principal para você oferecer o programa de diálise para todos os pacientes é principalmente a dispersão da população. Nos grandes centros não tem paciente, não tem gargalo. Nos grandes centros, todo paciente que precisa de diálise, ele é dialisado. Em relação ao transplante, a maioria das vezes, quando a família é abordada para ser doadora de órgãos, ela aceita a doação, ainda pode melhorar um pouco. Mas o gargalo principal está relacionado ao profissional que está cuidando do paciente, que está com morte encefálica, de abordar a família ou então notificar a central de captação de órgãos para que o processo possa ser iniciado e um transplante pode ser realizado. Talvez a mensagem principal está voltada assim para a população, a pessoa sempre pergunta, como é que eu faço para ser doador? Então, a orientação que nós damos, se você quer ser doador de órgãos após a morte, avise sua família. Sua família vai sempre entender isso como seu último desejo, até uma forma de você continuar após a morte contribuindo com a sociedade. Sempre que a família nega uma doação, o principal argumento é que ela não sabia, ou o indivíduo não falou em vida se ele queria ser doador ou não. Quando o indivíduo fala que ele é doador, a família sempre procura a central de captação de órgãos para que a doação se efetive, para que satisfaça o último desejo daquela pessoa e assim a sociedade possa se beneficiar, melhorando a qualidade de vida assim, de 5 ou 6 pessoas. O evento foi considerado bem-sucedido, atendendo às expectativas. O coordenador, o Dr. Washington dos Santos, adiantou que pretende tornar as reuniões do clube regulares. Então foi muito produtivo, acho que as pessoas saíram muito estimuladas desse contato. Eu acho que pacientes, clínicos e nós patologistas do Clube do Rim, também eu recebi várias manifestações dele, falando sobre a reunião e falando sobre a receptividade que o povo na Bahia, os colegas na Bahia tiveram ao clube, e eu acho que o balanço é positivo. E nós estamos considerando a possibilidade de tornar perene esse tipo de atividade, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, dado o sucesso que nós tivemos nessa oportunidade.